Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos aqueles que têm acompanhado e participado da nossa escola dominical, que tem acontecido de uma forma muito diferente. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela disponibilidade que você tem de nos acompanhar. Para quem participa da classe sabe que a gente sente bastante essa distância e o fato de não poder ter essa interação com cada um de vocês. Mas é o que o Senhor reservou para nós nesse tempo e nós olhamos com os olhos bons, né, para tentar entender o que tem de melhor nessa situação toda, em meio a tanto conflito, tanta confusão, tanta expectativa de coisas que a gente não desejava que acontecessem, enfim. A gente olha para essa situação e Deus me ensina, eu quero aprender com essa situação, eu quero aprender a valorizar mais coisas que de repente eu não valorizo, a valorizar mais o meu tempo, os meus relacionamentos, as pessoas que estão próximas de mim. E com esse espírito a gente passa a gravar, passa a divulgar, a compartilhar esse tempo de estudo, esse tempo de escola dominical que acontece de uma forma muito diferente. Mas Deus continua presente, Deus continua falando, Deus continua nos orientando. Então, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela tua vida e te convidar a participar de mais uma escola dominical. Depois dessa nossa iniciação, desse nosso primeiro momento, eu te convido a ter um momento de oração. Não dê continuidade a esse vídeo se você não tiver condições de parar agora e ter um momento de oração. Senão, talvez isso se resuma em só um tempo em que você vai receber algumas informações. Isso por si só pode não ter significância nenhuma na tua vida. Mas se você se dispõe a parar, a ter um tempo de oração, pedir a Deus, Deus, me conduza nessa reflexão, quero ouvir a tua voz. Aí eu acho que esse vídeo pode fazer alguma diferença na tua vida. E é isso que eu peço a Deus. É nesse sentido que eu te convido para parar o que você está fazendo, se você tiver condições nesse momento, e orar e falar com Deus. Feche teus olhos, vou falar com o Senhor. Deus querido, Pai Santo, muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pelo teu amor revelado em Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de, Pai, estudar a tua palavra e divulgá-la com liberdade, em várias plataformas, de várias formas, ó Deus, de modo a chegar ao coração daquele que realmente deseja receber essa boa semente. Ministra aos nossos corações, Deus, conforme o teu querer e a tua vontade, para que saiamos, ó Deus, desse tempo, Deus, mais cheios do Senhor, desafiados a viver a tua palavra, não só a ouvi-la, não só a guardá-la, Pai, no nosso coração, mas a praticá-la de fato e de verdade, Deus. Muito obrigado pela vida dos teus filhos, pela vida das filhas, das tuas filhas, ó Deus, que porventura vão ouvir, vão assistir, vão participar desse tempo também. Muito obrigado por tudo, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá? Depois desse período da Semana Santa, em que nós tivemos 2 estudos bem específicos, né? Agora a gente retoma para o nosso tema da revista, e a gente que começou há 3 semanas atrás o estudo de Jeremias, hoje pretendemos terminar. Então eu quero trazer à tua memória o texto que nós estamos lendo, onde nós paramos, o que nós já falamos, para a gente conseguir prosseguir, ok? Bom, o texto que a gente está estudando e meditando está localizado no livro de Jeremias, capítulo 20, versos de 7 até o verso número 13, e tem como título Sexto Lamento de Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor: Tu me persuadiste, Senhor, eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer, não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados, denuncie, nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro.
Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu seja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao texto que nós começamos a compartilhar na semana passada, cuja nossa pretensão é falar sobre o legado de Jeremias. A revista que nós utilizamos tem esse propósito: pegar um personagem do Antigo Testamento, estudar um pouco da história dele e verificar, compartilhar qual é o legado que ele deixou para nós. Nós fizemos isso com o profeta Jeremias e apresentamos um pouco disso já no nosso primeiro encontro, falando um pouquinho do momento histórico que ele estava vivendo, fazendo a leitura e começando a falar um pouquinho sobre os versos 7, 8 e 9, para no final a gente poder falar de um legado atemporal que Jeremias deixou. Então eu quero trazer à tua memória um pouquinho do que a gente já falou. Quem foi Jeremias? Jeremias, um profeta maior, seus escritos não são pequenos, tem uma extensão razoável, né? Algumas pessoas dividem a mensagem de Jeremias em até 3 momentos, né? Ele era da família sacerdotal, foi comissionado ainda no ventre da mãe dele. Ele funcionou, né, como profeta do Senhor por mais ou menos 4 décadas. Ficou conhecido como profeta chorão, e eu já compartilhei isso com vocês. O profeta chorão, não porque chorava por si, mas chorava pela nação de Israel, especificamente por Judá, muito por Judá, também por Israel, claro, pelo povo de Deus, mas como ele estava ali em Jerusalém, sofria de perto essa questão, ele ficou conhecido como profeta chorão, porque ele via nas pessoas que eram alvo da mensagem de Deus um coração muito duro, um repúdio à palavra de Deus. No plano religioso as coisas não iam bem. Israel vivia um declínio na sua aproximação com Deus. Viveu um tempo de ascensão e agora um tempo de declínio. A Síria havia invadido Samaria, capital de Israel, já tinha tomado o Reino do Norte, e agora é a Babilônia que está cercando Jerusalém, especificamente aí o reino de Judá, cercando Jerusalém, e o profeta profetiza, lança palavras sobre isso, né? Ele vai falar disso. Mas o texto que nós lemos mostra para nós um lamento de Jeremias, e o lamento de Jeremias é longo, ele abre o coração dele para Deus, e ele fala com Deus das coisas que estão deixando ele triste. Há uma profunda agonia nos primeiros versículos, né? Nos versículos 7, 8, há uma profunda agonia. Só para a gente entender um pouco melhor, né? Do verso 1 até o verso número 6, está acontecendo aqui algo muito duro na caminhada de Jeremias. Jeremias, ele, depois de profetizar a destruição de Jerusalém, invasão e destruição de Jerusalém, a morte dos seus habitantes, o fato da Babilônia subjugar Jerusalém, o responsável lá pelo templo, Passur, que é filho do sacerdote Imer, o amarra, o chicoteia, uma situação de extremo vexame. E é depois dessa realidade que ele pronuncia essas palavras. E essas palavras estão cheias de agonia, estão cheias de tristeza. Ele fala claramente que pensa em se calar. Pensa em se calar, mas ele não consegue. Ele diz que a palavra de Deus é como um fogo dentro dele. É como um fogo dentro dele, ele não consegue se calar. E foi aqui, nesse momento, que nós paramos no nosso compartilhado da semana passada, no nosso encontro passado, né, quando a gente falou sobre isso, lá se vão 3 semanas. O profeta se queixa, as pessoas não compreendem a palavra dele. Olha o que diz o versículo 10: porque eu ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denuncie e nós o denunciaremos. Muita gente comentando, muita gente falando
e aí isso entristece. Os amigos íntimos dele começam a falar contra ele. Olha o que diz a continuação do texto: todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Rapaz, que coisa tremenda e muito triste o questionamento do profeta. O questionamento profeta. As pessoas não compreendem o que Jeremias está trazendo para o povo, a necessidade de conversão, de recomeçar, de se voltar para Deus. Eles rejeitam essa anunciação da destruição de Jerusalém. E isso para Jeremias é razão de uma grande tristeza. Não só eles não compreenderem, mas eles começarem a trabalhar contra esse homem que está anunciando a palavra de Deus. Jeremias fala isso com muito pesar. Olhando para a história de Jeremias e tentando agora começar a fazer um link com o legado que ele nos deixa, a gente olha nos primeiros versículos do capítulo 1, já no comecinho, Jeremias ele olha para o chamado de Deus, ele recebe o chamado de Deus e tenta fazer o que muitos de nós tentamos fazer. Versículo 6 do capítulo 1 do livro de Jeremias. Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias ouve o chamado de Deus, um chamado para profetizar, para ser instrumento nas mãos de Deus, e Deus, eu não estou à altura. Eu não estou à altura. Essa é a constatação dele, é a palavra dele. Eu sou só uma criança. Talvez você tenha pensado isso já em algum momento na sua caminhada de fé. Não está à altura do chamado de Deus. E eu aqui quero dizer para você a verdade. Nós não estamos mesmo. É Deus quem nos capacita. Tem um texto muito apropriado para isso, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Paulo está registrando e falando para os cristãos em Corinto que por 3 vezes, ele pediu a Deus que tirasse dele esse espinho na carne. E ele ouviu de Deus que a graça de Deus bastava para ele. E que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. É verdade, nós não estamos à altura do chamado de Deus. É Ele quem nos capacita. Olhando para o lamento de Jeremias agora, a essa altura, e trazendo à memória o que ele falou lá no começo, é verdade. É verdade. Foi verdade na vida de Jeremias, é verdade na vida de cada um de nós. Nós não estamos à altura do que Deus nos chama a fazer. É Ele quem nos capacita. É a graça que nos basta, é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, eu quero anunciar para você esse legado atemporal de Jeremias, que serve para mim e para você nos dias de hoje, em que nós muitas vezes achamos que não vão dar conta. Senhor, estou vivendo uma situação tão difícil, o meu emprego, o meu trabalho está em vias de fechar, eu como empresário não sei como manter. Eu quero dizer a você que a graça de Deus basta, que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas quando nós achamos que não temos condição. Ele abre uma porta, ele mostra o poder dele sobre as nossas vidas. Eu creio que na sua vida será assim, meu irmão, minha irmã. Eu creio que na vida daquele que tem um coração sincero e se dispõe, Senhor, eu não estou à altura do teu chamado, mas eu vou, eu prossigo. A graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Realmente, nós não estamos à altura do que Deus nos chama a fazer, mas é Ele que é o Senhor da seara, é Ele que nos sustenta, é a graça dele que nos basta. E a mensagem? A queixa que Jeremias apresenta. Por que será que o povo não dava ouvidos ao chamado de Jeremias, à anunciação de Jeremias? Você já parou para pensar nisso, que muitas vezes a mensagem do Senhor, para mim e para você, é uma mensagem de arrependimento, de contrição, de mudança de rumo, e isso muitas vezes não nos agrada.
é muito mais fácil ouvir sobre o amor do que sobre a ira. É muito mais fácil anunciar tempos de paz do que anunciar tempos de guerra. Mencionar bênçãos do que enfatizar a possibilidade de um castigo. Confortar do que confrontar. Mas a palavra verdadeira, autêntica, ela conforta aqueles que são perturbados e perturba os que são confortados. Já parou para pensar nisso? A palavra verdadeira, autêntica, conforta aqueles que estão perturbados, mas perturba aqueles que estão numa zona de conforto. É um dilema. O dilema de Jeremias se repete nos dias de hoje. Pregar o que muita gente não deseja ouvir. Uma situação embaraçosa. Mas Jeremias, ele diz, eu não consigo parar de pregar, há um fogo ardendo em mim. Meu irmão, eu quero incentivar você, que tem sentido no teu coração, nesses tempos de pandemia, de isolamento, de arrumar jeito, formas de anunciar a palavra de Deus, de anunciar uma palavra de arrependimento, uma palavra de mudança de vida, de transformação. Eu quero te incentivar, é esse o caminho, é essa palavra, é esse o tempo. Pode ser uma palavra que não encontre morada no coração de muitos, mas é uma palavra verdadeira, autêntica. Prossiga. 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 Não desanime. Não desanime. É um legado de fé que Jeremias nos deixa. A palavra de Deus verdadeira, uma palavra de contrição, de arrependimento, de mudança de rumo, muitas vezes não é bem recebida, mas é necessária. É necessária. É por meio dela. Uma palavra que é capaz de produzir em nós justiça, que é capaz de produzir em nós juízo. Ela é necessária. Ela precisa. Mas um terceiro momento, terceiro ponto aí, como legado de fé de Jeremias, aí eu quero anunciar a partir dos versos de número 11. O verso de número 11 é uma mudança no texto, uma mudança aqui na condução, que até então Jeremias está se queixando do chamado, como foi, das pessoas não estarem ouvindo Jeremias. A partir do versículo 11 há uma mudança, há uma transformação. Ele começa dizendo, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. O Senhor está comigo. E ele termina falando, no versículo 13, cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Qual é o legado de fé que Jeremias nos deixa? A necessidade de nos avaliarmos a nossa condição como homens, como mulheres, como cristãos que anunciam a palavra de Deus. E aí eu quero trazer à memória outras situações embaraçosas em que homens de Deus precisam anunciar o Senhor em momentos de grande dificuldade. Paulo e Silas estavam cantando e celebrando o Senhor onde? Numa prisão em Filipos. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 34. O profeta Abacuque, em meio às mais diversas situações, ele firma sua fé no Senhor. Ainda que nada dê certo, ainda que não haja fruto nenhum, ainda que tudo seja contrário, a nossa fé está firmada nele. Nós vamos nos exultar no Senhor e nos alegrarmos no Deus da nossa salvação. É o que Abacuque está dizendo lá no capítulo 3, versículo 17. É o que Jeremias está anunciando aqui. Mas o Senhor está comigo. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor. Eu quero dizer isso para você no momento que você está vendo ou ouvindo, não sei, esse estudo da escola dominical. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Mas nós precisamos avaliar a nossa situação. Nossa situação. Precisamos, assim como Jeremias faz nesse contexto que nós lemos aqui, ser sinceros com Deus, falar o que sentimos, mas prosseguir, seguir em frente, anunciando o Senhor está conosco, Ele é um forte guerreiro, nós o exaltamos, nós o bendizemos e Ele realizará o teu propósito. Que o chamado de Jeremias, que o estudo do chamado de Jeremias possa produzir em nós a certeza de que nós não estamos à altura do chamado de Deus,
É Ele quem nos capacita, é a graça dele que nos basta, é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que o legado de Jeremias possa produzir em nós a anunciação de uma palavra autêntica, que muitas vezes não agrada a todo mundo, mas que é verdadeira e é capaz de produzir mudança e transformação no coração daquelas pessoas que abrem o seu coração para a palavra de Deus. Que o legado atemporal de Jeremias possa produzir em nós uma avaliação da nossa condição diante do Senhor. De prosseguir, mesmo em condições adversas. De prosseguir, mesmo quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, porque nós sabemos que o Senhor não se alegra com aquele que se perde, e Ele se esforça para salvar a todos. A palavra dele é anunciada a todos, e todo aquele que nele crê tem a condição, a possibilidade de não perecer, mas ter vida, e vida abundante, vida plena. Que o Senhor te abençoe nesse momento, que o Senhor te abençoe nesse tempo de estudo da escola dominical. Que esse domingo, que essa segunda, não sei quando que você vai ouvir e ver esse estudo, seja um tempo de bênção e de crescimento na tua caminhada de fé. Que Deus abençoe de uma forma muito especial a classe dos homens. Homem do Senhor, Deus tem te levantado para ser um profeta, uma atalaia do Senhor. Você que acha que não está à altura, é verdade, nós não estamos. Mas Ele vai te capacitar. A graça dele vai te bastar. O poder dele vai se aperfeiçoar na tua vida. Quanto à mensagem que ele te anuncia, que ele te dá, que ele te entrega, pode ser uma mensagem que muitos não queiram ouvir, mas é a mensagem do Senhor, de mudança, de transformação. Não abra mão dela. Avalie sempre a tua conduta, homem de Deus. Avalie sempre a tua condição diante de Deus, daquele que anuncia, mesmo em condições adversas, assim como Paulo, assim como Silas, assim como Abacuque, assim como tantos outros, assim como Jeremias, Isaías, tantos outros homens de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor produza frutos na tua vida, para a honra e glória do nome dele. Feche teus olhos, eu quero compartilhar com você mais um momento de oração. Deus eterno, Deus grandioso, muito obrigado, Deus, por esse tempo de estudo, de meditação acerca da palavra do Senhor. Palavra que é viva, que é eficaz, que é capaz de ir em lugares onde a voz humana não vai, onde a visão não vai, onde ninguém vai. É capaz de fazer divisão onde ninguém pode, é capaz de cortar como uma espada poderosa. Palavra do Senhor, anunciada a nós, através do livro de Jeremias, uma lamentação, uma queixa verdadeira, transparente, mas que termina com a anunciação de que o Senhor é um poderoso guerreiro e que caminha com ele, que o livrará. Por isso ele canta, ele louva, ele exalta e ele prossegue. Deus querido, Pai Santo, que esse seja o nosso desejo de prosseguir. Tempos difíceis, tempos de isolamento, tempos de lutas, de incertezas, mas a certeza que o Senhor estaria conosco, dessa nós não abrimos mão e continuamos a anunciar. O Senhor é poderoso em obras, em palavras. O Senhor é vivo, a tua palavra é eficaz, é capaz de levantar o aflito, é capaz de ressuscitar o morto, espiritualmente, materialmente, Deus. Nós cremos, Pai, numa palavra que produz vida e vida plena. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, Pai, os teus filhos, tuas filhas que assistem, ouvem essa meditação, Deus, para que vivam tempos de esperança, tempos de alegria, tempos em que nós nos apegamos à certeza que o Senhor produz em nós, que a tua graça nos basta, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Somos fracos, sim, Deus, debilitados, mas o Senhor cuida de nós e nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos, Pai. Em breve, creio, Deus, estaremos juntos, celebrando, Deus, o livramento que o Senhor tem trazido ao teu povo. Deus, socorre Volta Redonda, socorre o estado do Rio de Janeiro, socorre nosso país, Deus, e nos livre de tudo isso que nós temos passado. Dá capacitação, Deus, aos líderes políticos da nossa nação, para que possam ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e celebramos a vida que o Senhor nos dá.
Amém, amém e amém. O Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe. Que seja um tempo de crescimento na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o nosso próximo bate-papo, até o nosso próximo encontro virtual. Deus abençoe a tua vida.